Boa noite. É muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Hoje nós estamos no segundo episódio da nossa série Gente como a Gente, com o pastor Bruno Fortes. Que hoje a gente possa aprender um pouco mais sobre mais um personagem e que essas lições passem a fazer cada vez mais sentido na nossa vida. Vamos fazer uma oração para chamar o nome de Jesus nesse momento? Querido Deus, obrigado porque o Senhor se faz aqui presente. Obrigada porque o Senhor nos deixou lições maravilhosas na Bíblia, com personagens que são gente como a gente e que nos deixaram histórias que são de exemplo para nós, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos louvar o nome de Deus bem animados, cantando nossa música tema, Gente como a Gente. Uma fé, uma luz que alimente meu viver e traga mais poder de viver e servir aos outros como Cristo. Seu gesto de amor nos envolve, nos prepara, ensina a sermos servos seus e em Jesus renunciar ao eu. Gente como a gente, a seguir os passos de Jesus em frente, a confiar que a fé em Cristo torna o ser melhor do que já foi. Um milagre em comum eu sou. Pela fé, sua luz é que afasta as trevas e traz vida. Faz-me ter mais poder pra seguir na luz e olhar pra Cristo. Seu gesto de amor nos envolve, nos prepara, ensina a sermos servos seus e em Jesus renunciar ao eu. Gente como a gente, a seguir os passos de Jesus em frente, a confiar que a fé em Cristo torna o ser melhor do que já foi. Um milagre em comum eu sou. Milagres em comum sobre nós. Boa noite, espero que você esteja bem. Muito bom poder te encontrar nessa condição e poder conversar contigo novamente. E mais uma noite, mais uma oportunidade, a gente compartilhar a mensagem bíblica, a mensagem do Senhor. Mais uma vez a gente tratar sobre gente que é de verdade, sobre gente que é como a gente que está na Bíblia, que não tem pé de barro, que não é santo, mas que em todo o tempo teve uma experiência com Deus que pode servir para a gente de lição, de motivação e de inspiração. Hoje a gente vai lá no livro de Gênesis relembrar uma história que a gente consegue trazer para o nosso contexto, buscar algumas aplicações e, acima de tudo, fazer uma caminhada de fé mais perto de Deus. Antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Pai eterno, a
tua palavra será aberta, e aberto já está o nosso coração, o nosso ouvido para a tua mensagem. Que o instrumento humano seja apenas um instrumento, que a sua voz seja ouvida, percebida e obedecida. Que toda a atenção esteja voltada para ti, para os teus planos e para aquilo que a gente pode ser nas tuas mãos. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração de confiança, de crença e de dependência do Senhor. Amém. No capítulo 12 de Gênesis, a gente nota uma história espetacular. Uma das histórias mais lindas, um dos chamados mais impressionantes da história bíblica. É o momento que Abraão surge na narrativa bíblica e ele aparece praticamente como um herói. Ele devia liderar um movimento que abençoaria toda a terra. A partir da sua descendência, da aliança feita com ele e com Sara, sua esposa, grandes coisas maravilhosas, grandiosas aconteceriam no mundo. Corajosamente, eles saem rumo ao desconhecido. Sem um programa de viagem, sem um planejamento, sem roteiro, sem reserva para hotel, sem voucher de aéreo, sem preconceitos. Eles simplesmente vão. Vai Abraão, vai a sua esposa, seu sobrinho, os bens que eles haviam adquirido, as pessoas que se juntaram em torno dele, levam consigo a sua experiência. Afinal de contas, Abraão já era um senhor de 75 anos, que carregava histórias, que carregava pedaços, que carregava uma vivência e algum relacionamento com Deus. Sai da sua terra. Foi uma orientação e uma ordem divina. Vai para a terra que te mostrarei. Abraão sabia que aquilo era uma convocação, e se Deus manda, eu obedeço. Assim ele pensava. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Abraão abandona o passado, arrisca o presente para ter um futuro garantido, porque o futuro a Deus pertence. Abraão creu e obedeceu. Arriscou tudo, pois aquele que o chamou afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Ele toma tal decisão por crer num Deus que lhe chama e lhe conduz. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão entendeu que quando Deus manda sair de onde você está, é porque Ele tem um lugar melhor para te levar. Mais de 10 anos se passaram. Um pouco mais de 10 anos se passaram daquele lindo chamado, rumo ao desconhecido, envolvido de muita confiança, de fé e expectativa. E agora começam a surgir as dúvidas. Uma grande descendência, como as estrelas do céu ou como a areia do mar. Mas como isso será possível, como uma grande descendência, se Sara é estéril? Devido à esterilidade, Sara recorre a um costume comum da época e chama sua serva, para que através dela, dessa serva, Agar, Sara se torne mãe. A incapacidade de reprodução não devia ser exclusiva de Sara. Afinal de contas, essa não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Eles se tornaram uma só carne. O problema era dos dois. Ambos escolhem alternativas para alcançarem a promessa divina. Abraão escolhe Eliezer como seu herdeiro, como herdeiro da sua história, como herdeiro da promessa, como herdeiro da aliança, e apresenta a Deus. E Deus responde para Abraão: Abraão, calma um pouco. O meu plano está em ação. O herdeiro vai ser gerado por você. Nesse momento, Sara se sente preterida, porque possivelmente fosse um filho exclusivo de Abraão, o filho da aliança. Então, Sara avança com o seu plano de entregar-lhe uma serva, para que, a partir
dessa união equivocada, eles pudessem ter um filho. A opção de receber uma serva agradou o velho Abraão e tornou viável a possibilidade de ter um filho. É o ser humano, é o homem e a mulher, buscando uma alternativa para os planos de Deus. A gente costuma dizer, dando o jeitinho brasileiro para dar uma força. É nesse momento, é nesse contexto que Agar aparece na história. Gênesis capítulo 16. Verso 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão concordou ao conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Abraão deitou com a mulher e ela engravidou. Vendo ela que havia concebido e engravidado, foi a sua senhora e a desprezou. Eles maquinam um plano e inserem a moça egípcia na história. Agar aparece como solução ao problema de Sara, que é a infertilidade. Quem é Agar? Possivelmente uma jovem egípcia que talvez tenha tido seu nome alterado por Abraão, porque Agar é um nome semítico que possivelmente signifique algo como fuga. É possível que Agar tenha sido adquirida por ocasião da passagem de Abraão e a sua comitiva no Egito, ali na segunda parte do capítulo 12. Essa jovem, ela vive uma dupla situação de vulnerabilidade. Primeiro, ela é escrava. O seu status social é inferior àqueles que ela convivia. E segundo, ela era uma estrangeira. A Bíblia revela que Agar era uma mulher egípcia. Entretanto, quando ela engravida, ela passa a desprezar a sua senhora, Sara. Antes era só serva de Sara, mas agora que se deitou com Abraão, agora que será mãe do filho de Abraão, ela também passa a ser parte da família e ela passa a desprezar a sua senhora. Sara, ressentida com tudo isso, amargurada, vai para Abraão e diz: Abraão, olha essa mulherzinha, olha como ela está me tratando. E Abraão lava as mãos e diz: ela é sua serva. Faça com ela o que você quiser. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 16, que Sara resolve o problema do jeito dela. Chumbo trocado. Ela passa a humilhar aquela moça. A expressão usada aqui é anar, que é humilhar, oprimir. Sugere uma ação constante, intensa, tão pesada, tão dura, tão ruim, que Agar, grávida, não suporta. Vai embora. Ela foge. Ela se distancia das tendas de Abraão. E ela vai em direção ao deserto, ela vai em direção a um lugar ermo, ela vai em direção a um lugar solitário, ela vai em direção ao lugar de morte. Um ambiente hostil, um ambiente de solidão, mas é ali que Agar tem um encontro com Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e Ismael.
É o anjo do Senhor quem procura Agar enquanto ela está junto à fonte. Verso 7 do capítulo 16 diz assim: tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E a mulher respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que a iniciativa de buscar é de Deus. É o anjo do Senhor que vai em busca de Agar. Buscar o pecador, buscar o perdido, buscar o solitário, essa sempre é uma atitude divina. Foi assim no Éden. Onde estão? É Deus quem busca. Foi assim no Êxodo. Construam um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês. É Deus que está buscando a presença da humanidade para perto dele. Foi assim com Agar. A iniciativa sempre é de Deus. É Deus quem toma frente na busca, na procura, na interação com o ser humano. Parece que o anjo do Senhor procura no deserto e encontra ela junto à fonte. Agora, ela não é mais objeto da trama de Abraão e Sara. Ela agora não é mais peça no jogo da vida que Abraão e Sara estavam travando dentro de casa. Porque nesse momento, Agar recebe a atenção divina. Ela é tratada de forma pessoal, individual e carinhosamente pelo anjo do Senhor. A primeira pessoa que enxerga e ouve Agar como uma pessoa é o anjo do Senhor. Essa é a primeira vez na parte bíblica que Agar é ouvida. De onde vens? Para onde vais? E ela responde: venho da casa da minha senhora Sara. Até então, apenas os seus dois senhores, Abraão e Sara, dialogavam. A sua voz não era ouvida, a sua voz foi silenciada. Ela era apenas um objeto dos planos e da disputa daquele casal. Mas o anjo do Senhor vai em direção àquela moça e a trata com deferência, com distinção, com carinho, com respeito, com humanidade. Mas a pergunta que é feita pelo anjo do Senhor é uma pergunta que tem meia resposta. De onde vem? Para onde vai? Infelizmente, Agar só sabia de onde vinha. Oprimida, machucada, segregada, estava desnorteada, ela só não queria estar ali. Ela queria sair, ela queria fugir, ela queria estar em outro lugar. Ela não sabia para onde ia, mas ela foi. Naquele momento, ela está perdida, confusa, desorientada. Ela só sabe que vem da casa de Sara, das tendas de Abraão. Ela não tem ideia para onde vai. Ela só sabe que chegou até ali. E sabe de onde veio. De onde vem? Para onde vai? Uma frase famosa atribuída a Sêneca diz que não existe vento favorável para marinheiro que não sabe aonde ir. Se você não sabe onde quer portar o seu barco, nenhum vento vai ser favorável. Quando se navega sem destino, quando se navega sem rumo, sem um porto, qualquer vento pode lhe ser útil. Saber seu ponto de partida é extremamente importante, mas saber onde você vai chegar é fundamental. Tenho aprendido que vale muito mais a direção do que a velocidade. Saia com toda a velocidade para o lugar errado e descubra onde chegará. O rumo, o destino, o ponto final. Isso é importante.
As condições impostas, a opressão, tudo aquilo que ela sofreu, a humilhação, fez a moça sair de casa sem rumo, com um garoto no ventre, deserto afora, pronta para morrer. Ela e o garoto. O anjo do Senhor faz promessas a Agar, semelhantes àquelas feitas a Abraão. Mas antes disso, o anjo do Senhor traz Agar para mais perto, para uma realidade que ela ainda não tinha entendido. De onde você vem, Agar? Para onde você vai? Qual é a sua origem? Qual é o seu destino? Você já foi para um lugar e chegou no outro? Uns 20 anos atrás, eu era estudante aqui, nesse colégio, e decidimos com alguns amigos, eu e mais 2 amigos que dividíamos quarto, viajar para o Rio. Minha família morava no Rio, a família de outro colega morava no Rio e a namorada do outro morava no Rio. Eu já estava acostumado a viajar pelo caminho que leva de Engenheiro Coelho ao Rio de Janeiro. A gente pega a rodovia que liga até Campinas, pega Dom Pedro, depois a gente pega a Dutra, em seguida a gente se aproxima lá da linha vermelha, ou Avenida Brasil, atravessa a Ponte Rio-Niterói, e eu já estava em casa. Então a gente pegou o caminho rumo ao norte do país, saindo de São Paulo ao Rio de Janeiro, e num determinado momento a decisão foi não pegar a Dutra, porque a Dutra era muito movimentada e seguia a estrada que podia ter mais velocidade, menos volume de carros, e a gente seguiu. E, de repente, essa estrada que era grande, larga, movimentada, ela começou a se afunilar, diminuir, e a gente percebia que não era mais uma estrada assim interestadual, e a gente começou a ver placas. E todas as placas indicavam hospital a alguns quilômetros, hospital a 18 quilômetros, hospital de não sei aonde a tantos quilômetros, hospital de não sei aonde a tantos quilômetros. Mudou a cidade e continuavam as placas azuis indicando hospital a tantos quilômetros. Num determinado momento, tinha um carro mais devagar, a gente perguntou, aqui vai para o Rio de Janeiro? E o motorista, dando risadas, eu acho que ele entendeu que a gente estava perdido, fez jóia indicando, segue o rumo, e a gente seguiu. E daqui a pouco a gente começou a subir uma serra, e a gente lembrou que para o Rio de Janeiro a gente desce serra. Não demorou muito, a gente chegou numa placa que dizia tantos quilômetros de Campos do Jordão. A cidade era boa, mas o destino era errado. A experiência não estava ruim, mas a gente não estava indo para onde desejávamos. De onde você vem? Para onde você vai? Ela só sabia de onde vinha. E no diálogo onde o anjo do Senhor faz aquela mulher cair em si e ser tratada com a dignidade merecida, o anjo começa a fazer promessas semelhantes àquelas feitas a Abraão. No verso 11 do capítulo 16, diz, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu da tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. No verso 10 ainda diz, multiplicarei sobremodo a sua descendência, está falando para a mulher, de maneira que a sua descendência será numerosa, incapaz de ser contada. Desce no verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei neste lugar para aquele que me vê? A atuação do anjo do Senhor foi trazer respeito, dignidade para aquela mulher. Foi dizer para ela, você também é parte do meu plano. Você também faz parte dos meus. Você precisa voltar para casa. Você precisa voltar de onde você veio. E eu vou cuidar de você. A sua descendência vai crescer de maneira que ela vai ser incapaz de ser calculada. Uma promessa semelhante àquela feita a Abraão.
Olhe as estrelas do céu, você consegue contar? Olhe a areia do mar, olhe a areia da praia, você consegue contar? Também não. Então assim será a descendência desses meninos. Deus vê Agar, vê a sua dor, vê a sua aflição e age em seu favor. Agar recebe de Deus a segurança que há um futuro para ela e para o menino do seu ventre. O mesmo Deus que cuidava do futuro de Abrão, Sara e Isaac, também cuidaria de Agar e Ismael. Uma mulher solitária, praticamente mãe solo, abandonada num lugar ermo para morrer. É Deus quem escolhe o nome do filho de Abraão e Sara. É Deus que também escolhe o nome de Agar e Abraão. Deus cuida dos membros da aliança e Deus também cuida daqueles que estão fora da aliança. Porque Deus cuida de todos. Deus é Deus. Agar olha para aquele anjo e diz: Tu és o Deus que vê. Ela atribui o nome àquele que dialogava com ela. Agar se torna a primeira pessoa a atribuir um nome a Deus pela experiência vivida. E olha que interessante. O significado do nome de Ismael é Deus ouve. Porque Deus tem ouvidos atentos ao sofrimento, à lamúria humana, mas Deus também tem olhos abertos aos momentos ruins da nossa vida. Antes dela voltar para o seu grande desafio, antes dela voltar para as tendas de Abraão, ela reconhece que Deus vê, que Deus enxerga, e Deus a faz lembrar para sempre: eu também ouço. Você vai chamar o seu filho de Ismael, porque eu ouvi. Deus não é só aquele que tudo vê, Deus é aquele que me vê. Deus não é só aquele que vê o todo coletivo, Deus me vê individual e pessoalmente. Uma mulher, serva e estrangeira. Agar também é pioneira, é a primeira pessoa e a primeira mulher na Bíblia a ter uma experiência no deserto, uma experiência espiritual com o Deus eterno. E ela entende que essa experiência com Deus é uma experiência que move para um chamado, mesmo nas condições mais improváveis. Senhoras e senhores, pais e mães, ter um filho não faz de você pai e mãe. Essa é uma escolha diária. Fato é que Deus atendeu um coração machucado de uma mulher que foi rejeitada e sofreu a solidão, a rejeição do deserto. Porque Deus é um Deus que ouve e vê. Deus sabe a condição que você está. Deus sabe onde você está e quantos pedaços você está juntando para tentar ficar em pé. Talvez você esteja nesse momento querendo ir, porque você não aguenta mais a pressão, a opressão. Lembre-se de onde você vem, mas também saiba para onde você vai. Mas independente de onde você sair, se for de Ur dos Caldeus ou da tenda, tenha certeza que o anjo do Senhor vai com você. Ele vai te ver, ele vai te ouvir, ele vai te acompanhar. Que a sua crença seja num Deus que te vê individual
e pessoalmente. Assim como Agar teve uma chance de retornar, que nessa noite, que nesse momento você experimente a presença do Deus que guia e que conduz, que dá chances e que oportuniza, de um Deus que é capaz de te olhar, saber quem você é e como você está. Que você viva essa experiência nesse momento. Ora comigo. Pai eterno, às vezes a gente está desorientado, a gente está meio perdido, até sem sentido para onde a gente vai. Só nos dê certeza, Senhor, que estarás conosco. Só nos dê certeza, Senhor, que serás a nossa companhia. Que se por acaso a gente falar e tiver a impressão que a gente não está sendo ouvido, que a gente tenha o senso da tua presença. E se a gente tiver a ligeira impressão que não está sendo notado, observado, percebido pelo Senhor, que a gente sinta a tua presença, o teu anjo a nos buscar. Vai com a gente, Pai. Nos acompanhe. Nos dê a tua direção. Nos dê a tua santidade. E nos faça parte do teu plano eterno. Essa é a nossa entrega. Esse é o nosso pedido. E fazemos por Jesus. Amém. Dei uma chance a você de provar com razão o sentido do ser, pois não vi solução, apenas distração pra dar nome ao viver. Sei, tantas vezes chorei, em meu quarto gritei, só pra esvaziar do meu peito sofrer, de não poder saber o porquê de nascer. Mas eis que o céu me trará as respostas pra continuar a lutar, pois eu sei que tu podes me dar uma nova chance de me encontrar, um real sentido pra recomeçar. Fui pelo mundo a vagar, esperando achar qual é o meu lugar, e por onde passei só me desapontei e senti que falhei. Mas eis que o céu me trará as respostas pra continuar
chance de me encontrar um real sentido pra recomeçar.